Meu querido irmão Gesiel, filho do dirigente, filho do presbítero Joaquim, é o moço que criou na igreja. Eu acho admirável, não estou elogiando o homem, mas ele conhecia desde criança os irmãos dele, as irmãs, não ficaram firmes na igreja. Ele desde criança firme na igreja, nunca largou o pai dele, nunca largou a igreja. Meu Deus, vamos ouvir uma saudação com esse querido irmão. Aleluia! Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite? Amém. Eu fui criado com meu pai tão carinhoso. Tinha de tudo, paz, amor, era demais. Mas um dia sem pensar caí no mundo. Me enganou. Pela primeira vez em Montes Claros, eu trago a saudação do pastor Jefferson. Nós tivemos aqui um sentimento de conhecer os irmãos de Montes Claros, aguçado pelo carinho do nosso pastor por vocês.
sempre cita vocês nas mensagens, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, porque foi aqui que ele encontrou novamente com Jesus, e foi aqui que ele recebeu graça de Deus, e hoje ele é um pastor do nosso ministério. Então nós louvamos a Deus, e ele pede para deixar este abraço ao pastor Fidelis, aos obreiros que o apoiaram, que ajudaram, e também à amada igreja que sempre o apoiou. E hoje Deus nos deu essa oportunidade de estar com os irmãos, e eu creio que Ele há de fazer algo em nosso favor. Amém? A aproveitar que os irmãos estão de pé, eu estou com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, Atos dos Apóstolos 22. Eu não vou sair de modo algum do tema que foi no passado, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu tenho pedido ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos ajude nesta noite a passar aquilo que Ele tem colocado no nosso coração. Amém? Deus abençoe a mocidade, Deus abençoe os irmãos. Nós congregamos ali em São Bernardo do Campo, somos também dirigentes da mocidade, e estamos ali 13 anos como dirigente da mocidade, com o vereador Carlson, que também nos ajuda ali na mocidade, eu também dirigente. Nós estamos ali. Alguns jovens vão, outros vêm. Eu sei que essa obra do Senhor, o Senhor está sempre renovando a tua igreja. Nós estamos ali juntamente com o Carlson, até quando Deus assim permitir, dentro da sua vontade. Amém? Deus abençoe os jovens, continue firme, assim como Deus levantou o pastor Jefferson, entre muitos outros obreiros, né? Eu creio que Deus também há de levantar em nosso meio jovens para ser instrumentos na mão de Deus, como esses obreiros aqui que iniciaram também nesta casa. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e o verso de número 6. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, aconteceu que indo eu já a caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és tu, Senhor? E ele me disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que é ordenado a fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Levanta suas mãos. Senhor Deus e meu Pai, Deus da glória, Sabe de uma coisa, a igreja que está aqui, os irmãos, os obreiros, que a sua vida, ela é muito importante para esta obra. Deus não te tirou do mundo, Deus não tirou de você tudo aquilo que não prestava,
para deixar você em vão na casa do Senhor. Ele te trouxe aqui para fazer de você um instrumento na mão do Senhor. É claro que, como a esposa do presbítero Ivan falou aqui, as lutas, as dificuldades, elas nos cercam em todos os momentos. E eu deixo ir um pouco mais além. É necessário ter essas lutas para o amadurecimento e para o crescimento espiritual. Da mesma forma que na escola você precisa estudar muito para passar de série, ter uma formação. Da mesma forma que lá no serviço você precisa se dedicar para ocupar posições melhores, na casa de Deus nós precisamos também buscar a presença do Senhor. Deus almeja que eu e você cresçamos, não só no conhecimento, mas também na graça de Deus. Esse jovem chamado Saulo, em Gálatas capítulo 1, vai dizer que desde o ventre da mãe, ele foi escolhido por Deus. Por Deus. Jeremias chegou a dizer assim: mas Senhor, eu, pregador da tua palavra. Aí você diz assim: Jeremias, não tem outro caminho. Eu te separei do ventre. Aleluia. Pastor Fidelis, eu acho muito lindo, obreiros, aquela passagem que quando Jeroboão vai fazer o altar, a palavra do Senhor vai dizer que o homem de Deus, se deslocando de Judá, foi agora para Israel. Quando chega lá, ele profetiza, ele põe o dedo na cara do rei e profetiza dizendo: o Senhor levantará da casa de Davi um homem chamado Josias. Aleluia. Que vai pôr ordem neste lugar. Posso uma atenção? Os pais de Josias não existiam ainda. Os avós de Josias não existiam ainda. Mas Deus já fazia menção de Josias. Contigo nessa hora. Antes mesmo de você estando lá no bar, bebendo, na prostituição, Deus já olhava para você e dizendo: ele vai ser instrumento nas minhas mãos. Ela vai ser instrumento nas minhas mãos. E o Senhor olhava para o ventre da mãe de Saulo e dizia assim: eu tenho uma obra na vida deste rapaz. Tem hora que nós não entendemos o trabalhar de Deus. E Deus permite com que nós tomamos outros caminhos, com a finalidade de Ele provar, primeiramente para nós e depois para os demais que estão à nossa volta, que Ele é soberano na nossa vida. Glória a Deus. Paulo vai aprender aos pés de Gamaliel. A Bíblia vai dizer, os livros, quando nós estudamos, vai dizer que é um homem muito intelectual, um doutor da lei da época. A única passagem que Gamaliel aparece, ele dá assim uma instrução, assim, uma coisa de maravilhado. Fico maravilhado com aquela passagem. Ele vai dizer: cuidado para você não combater este Deus, porque muitos aí fizeram uma turma, tiveram seguidores, mas eles passaram. Então tome cuidado com esse evangelho, com esse Jesus aí que eles estão pregando, para que nós não venhamos combater contra Deus. Então você já vê que o homem não era qualquer um. Ele tinha uma visão assim de Deus. Então Paulo aprendeu com este homem. Paulo aprendeu as instruções acerca das leis de Moisés, as instruções. Paulo aprendeu com este homem. Mas só que a palavra do Senhor vai dizer também que Paulo agora começa a andar por um caminho muito perigoso. Irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos. É bom estudar, é bom fazer um curso, quem sabe de teologia. Se os irmãos tiverem a oportunidade de aprender mais a palavra na escola bíblica, faça isso. Mas que a presença do Espírito Santo não venha perder espaço nas nossas vidas. Conhecimento do
da lei de Moisés. Você pode conhecer Bíblia, você pode conhecer os mandamentos, mas se não obedecer, para Deus é a mesma coisa que nada. É melhor você obedecer do que sacrificar. Porque tem gente que consagra, tem gente que lê, tem gente que faz propósito, mas não obedece o pastor, não obedece o e ele começa agora a perseguir a igreja. É como se aqui fosse o caminho de Deus, e Paulo agora começa a ir para outros caminhos. E ele começa agora a perseguir o povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que ele perseguia, ele maltratava, ele prendia, ele batia. O povo de Deus sofria nas garras do jovem chamado Saulo. O homem sem Deus, irmãos, eles fazem tantas coisas, ele pratica tantas coisas que não agradam ao Senhor, mas eu louvo a Deus por a igreja que tem o Espírito Santo, porque ele se torna um instrumento, uma ferramenta da vida. A palavra do Senhor vai dizer que tinha um jovem chamado Estevão. Estevão já era totalmente diferente de Paulo. A Bíblia não fala se Estevão aprendeu com Gamaliel. A Bíblia não fala se Estevão frequentou as melhores faculdades da época, mas a minha Bíblia vai dizer que Estevão era cheio do Espírito. Mas Estevão não era pastor, Estevão não era presbítero, mas era um diácono, mas era cheio do Espírito. No meio dos doutores, quando você vai ver a oração de Ana em 1 Samuel, ele faz o seguinte: ele levanta do monturo e coloca para sentar entre os príncipes. Deus tira da cachaça, Deus tira da Pega esse jovem Estevão,
dos céus a Oh, Deus. meu Deus. Estevão está vendo Jesus à direita de Deus. Você pode passar muita dificuldade, mas se você está cheio da presença de Deus, você está almejando as coisas do céu. Você não tem utilidade, as coisas terrenas não têm importância, porque o nosso coração e a nossa vida é para a adoração do Senhor. Como agora eles matam Estevão, eles apedrejam Estevão. E aqui chega no ponto que eu queria. Quando nós vamos para Números, capítulo 20 ou 21, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor diz assim para Moisés: Moisés, chama Arão e leva o seu filho Eleazar para o monte, porque lá eu vou recolher Arão e Eleazar vai dar continuidade ao sacerdócio. Quando ele chega lá em cima, presbítero, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés tira a roupa de Arão e coloca ela em Eleazar, dizendo o seguinte: Arão, Deus abençoe, o teu ministério foi muito importante, mas o teu chamado encerra aqui. E agora o teu filho vai dar continuidade a essa chamada. Meu Deus. Quando você vai para a segunda Reis, Elias está perto para ser arrebatado, indo embora. Mas quem é que estava do lado dele? Eliseu. Meu Deus. Uma coisa para você: esteja perto do teu pastor, Oh, esteja Jesus. perto do dirigente da mocidade. Aleluia, meu Deus. Eu estou há 13 anos, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer assim: Rafael, você precisa ir para outro lado. E quem estiver próximo, Deus vai colocar no lugar. Lá na congregação, Deus não sabemos até que dia o dirigente vai ficar lá. Mas se você estiver perto, aprendendo, se humilhando, sendo submisso, Deus vai colocar você como um dirigente de uma congregação, vai colocar você como dirigente da mocidade, dirigente das irmãs. Você precisa estar aos pés do teu pastor, do teu líder, respeitar, ser submisso. Eu gosto muito daquela passagem que a palavra vai dizer que Moisés estava dentro da tenda, mas Josué estava do lado de fora. Josué está dizendo assim: eu não posso entrar lá dentro porque ainda não estou preparado, mas eu vou ficar aqui. Meu Deus. Talvez hoje você não prega ainda, você não ora pelos dons ainda, mas fica perto do teu pastor. Tenta vai chegar uma hora que ele vai te Talvez você não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida, mas tenha perto do teu pastor, seja submisso, porque vai chegar uma hora que Deus vai te levantar. Triste é você chegar numa idade muito avançada e olhar para trás e dizer: eu poderia ter feito muito mais, mas a oportunidade passou. Meu Deus. Quando eu entendi que Deus tinha uma chamada na minha vida, eu ainda não entendia muita coisa, mas eu disse assim: eu propus no meu coração ajudar os pastores que passaram por lá. Talvez eu nunca fui o melhor obreiro com o pastor Ângelo, talvez eu nunca fui o melhor obreiro com o pastor Natanael, talvez eu nunca fui o melhor obreiro com o pastor Jefferson, mas eu lutei para ser o melhor e para não atrapalhar a obra do Senhor. Respeita seus limites. Meu Deus. Existe limite, Deus vai te usar conforme Ele quer, não como você quer. Mas saiba de uma coisa: até mesmo na sua limitade, você ainda é instrumento. Aleluia, no nome do Senhor. E chegou uma hora que eu achei muito interessante, que quando Elias foi embora, Elias joga a capa e coloca sobre a responsabilidade de Eliseu. Mas quando Estevão estava sendo apedrejado, Atos 7, vai dizer que eles tiraram uma roupa de Estevão, Meu Deus. que representa
Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, eu tenho uma chamada na sua vida. Oh, meu Deus. A roupa, a capa ministerial está dobrada ainda no armário espiritual, dizendo: quando é que você vai despertar para você tomar posse da vida? Pessoas que no armário celestial o ministério dele está guardado, esperando você tomar uma decisão, você se colocar na posição que Deus quer. É noite de nós levantarmos e de pé. A palavra de Deus vai dizer que eles colocam aos pés daquele jovem chamado Saulo. E Saulo perseguindo a igreja. Vai chegar um dia que Saulo chega agora para o Sinédrio. E ele era um homem muito respeitado. Paulo era um homem muito respeitado. Os homens batiam aplauso para Saulo. Ele tinha o respeito de toda a sociedade, de todo o Sinédrio. Mas quando o Senhor coloca, a capa é colocada aos pés, sabe o que o Senhor estava querendo transmitir para Paulo? E ele muitas das vezes acho que não entendeu. Paulo, você pode ser querido pelos homens, você pode ter o aplauso dos homens, você pode ter o conhecimento dos homens, mas diante de mim o teu ministério ainda está caído. Você ainda não despertou diante da minha presença. Tem pessoas que o ministério dele está lá embaixo. Ele não entendeu ainda a sua chamada, ele não entendeu ainda a sua vocação, mas Deus nesta noite quer nos despertar para esse Atos 22. Saulo agora tem uma carta religiosa e ele vai agora a Damasco perseguir a igreja e matar a igreja. Imagina o Senhor dizendo assim: Saulo, hoje é o dia que eu marquei para ter um encontro com você. Paulo está indo, ele está caminhando, e do lado dele aquela montoeira de pessoas, os amigos estavam em volta. A palavra do Senhor vai dizer que quando de repente ao meio-dia, você sabe que meio-dia, o sol do meio-dia é o auge na hora que o sol está mais quente, a luz está mais forte, mas vai dizer que uma luz mais forte do que o céu, do sol, se manifestou diante de Paulo. Sabe o que é isso? Nós somos grandes, nós somos arrogantes, somos prepotentes, mas quando o Senhor se revela, nós caímos por terra. A grandeza cai por terra, a soberba cai por terra. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com Deus. Quando Saulo cai por terra, ele fala assim: quem és tu, Senhor? Meu Deus. Olha, a arrogância já foi embora. Irmão, não precisa de muita coisa. Oh, meu Deus. Um pouquinho do Senhor já é o suficiente para você. Um pouquinho da presença do Senhor já é o suficiente para transformar um pecador em um homem cheio da presença de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Saulo pergunta agora: quem és tu, Senhor? Saulo vira assim, aí Jesus fala para ele: sou eu, o Senhor Jesus Nazareno. Tudo é para ti lutar contra os aguilhões, as algemas. O Senhor diz assim para mim, o Senhor vai dizer assim para ele, quer ver? Atos 22, 8. E respondi: quem és tu, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Olha o verso 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Tira um pouquinho. O próprio Jesus vai dizer o seguinte: a igreja é a luz do mundo. Os que estão lá fora precisam ver esta luz. Mas a palavra Paulo vai escrever aqui, em Lucas vai escrever em Atos, que os que estavam com Paulo viram a luz. A igreja brilhou. Mas ouvir a voz do Senhor, somente Saulo ouviu o que o Senhor falava. Os que estavam diante dele viram a luz, mas não entenderam nada. É o mundo está vendo a luz da igreja, está vendo a glória de Deus da igreja, mas eles não entendem a mensagem, eles não entendem a revelação. Por quê? Porque a revelação foi revelada aos pequenos. O Senhor revela a quem ele tem intimidade.
que Paulo, na sua grandeza, ia ouvir o Senhor falando com ele? Meu Deus. Você acha que o homem cheio do dinheiro, cheio de si, ele tem tempo para ouvir a voz do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que Saulo caiu por terra. Tem hora que Deus permite nós cairmos por terra. Aleluia. Só assim Saulo foi ouvir a voz do Senhor. Mas só que quando ele ouve a voz do Senhor, ele muda o seu conceito, ele muda os seus princípios e ele muda o seu comportamento. Olha o verso de número 10. Então disse eu: Senhor, que farei? Você já imaginou um homem desse aqui, por exemplo, falando com o Senhor, perguntando qual é a vontade dele, cheio da sua soberba? Sabe por que Deus muitas vezes fecha a porta? Nós passamos luto para nós entrarmos na vontade do Senhor. Aí vai dizer, ó. Então disse eu: ah, Senhor, o que farei? Aí o Senhor vai dizer: levanta-te, levanta-te e vai a Damasco, e ali te dirá tudo o que é ordenado fazer. O que ele está dizendo? O Senhor está dizendo: agora que você, ô Saulo, caiu por terra, abaixou um pouquinho o topete, aqui está ouvindo a minha voz, agora eu vou mostrar para você qual é a minha vontade e qual é a Nós só conseguimos estar de pé na presença do Senhor quando nós temos um encontro com Ele. Tem pessoas que dizem: eu estou na igreja, mas nunca ouviu a voz do Senhor. Por quê? Porque você ainda está levantado, você está muito grande demais, mas quando você se humilha e desce, Deus te levanta. Chama atenção que o encontro com Deus, com Saulo, foi tão algo, tão lindo, que quando Saulo saiu de lá, ele continuou a sua viagem, mas com uma outra missão. A missão não era mais perseguir e matar a igreja, prender a igreja, mas era para chegar lá na rua, na casa da rua direita, dobrar o joelho e buscar a presença do Senhor. Atos 9 vai dizer que o Senhor vai falar com Ananias: Ananias, vai lá na rua chamada direita, da casa de Judas, porque tem um homem lá chamado Saulo que está orando e está invejando a igreja. Ananias disse assim: Senhor, eu estou achando que o Senhor falou o nome errado, esse senhor deve ter trocado o nome desse homem. Se eu tenho certeza, fala de novo. Ananias, vai lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez alguém não pode acreditar no teu ministério, na tua chamada, mas Deus acredita em você. Você pode estar esquecido, alguém não te olha. Muitas das vezes, Ananias era homem de Deus. Isso aqui é terrível. Muitas das vezes nós somos homens de Deus, mas tem hora que nós não acreditamos, olhando para alguém assim, muitas das vezes fazendo pouco caso, mas Deus não faz. O homem pode fazer pouco caso, mas Deus não faz. O cara está dizendo o seguinte: não tem futuro, não tem chamada. Deus está dizendo: Ananias, vai lá e põe as mãos. Sabe qual é o maior problema do homem? É querer mostrar para o pastor que ele é alguma coisa. Irmão, fica na sua, fica quietinho, meu Deus. Daqui a pouco a Ananias chega e bate na porta. Imagina o irmão Judas abrindo a porta, pastor Guilherme, pastor Fidel. Ele entrando e dizendo assim: ó, eu estou aqui não é por causa da minha vontade não, viu? Mas é por causa do Senhor, meu Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando Saulo caiu por terra, a palavra do Senhor vai dizer que ele ficou cego. Tem hora que Deus fecha os nossos olhos terreno para abrir os nossos olhos espirituais. A palavra do Senhor vai dizer que Saulo ficou assim, ó, parado. Ele não conseguiu saber para que direção ele ia. A pessoa que quando chega na igreja, ela fica assim igual Saulo, perdido. Ela não tem visão, ela não sabe para onde ir. Aí o Senhor vai dizer: Saulo, levanta-te. A única coisa que você precisa fazer é levantar da depressão, levantar do
pecado, levantar tudo da vaidade, levantar assunto da sensualidade. A única coisa que Deus fala, levanta. O Salmo vai dizer, e tirou-me do lamaçal de pecado, e me colocou firme sobre uma rocha. Eu estou atolado, eu estou caído, mas o Senhor está dizendo, eu pego pela tua mão e coloco sobre uma rocha chamada Cristo. A palavra vai dizer o seguinte, que alguém pegou na mão de Saulo. E o que ele fez com ele? Guiou ele até Damasco. Sabe o que é isso? Você precisa de um pastor. Você precisa de um dirigente que te ensine, Meu Deus, que te mostre o caminho. Você está cego, você não está vendo o que está na tua frente. Mas se você for submisso, humilde, Deus vai usar pastores, vai usar irmãs de Deus, os obreiros, para te conduzir na vontade soberana. Quando ele chega lá, Ananias entra e fala assim, rapaz, eu vim aqui porque o Senhor me mandou vir aqui. Ele vai agora colocar as mãos. A palavra do Senhor vai dizer que Paulo foi, as escamas caíram dos seus olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele sai daquela casa, ele vai pregar a palavra de Damasco. A missão dele, que era de matar, de prender, agora se torna uma missão de ganhar almas para o Senhor. O que eu quero dizer para você, é o momento de nós nos levantarmos e temos um encontro com o Pai. A sua vida só vai ser uma vida abençoada. Você só vai ser feliz e realizado no dia que você dizer assim, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais a forma que eu estou vivendo, as angústias, os desprezos, que muitas das vezes você ser desprezado lá fora é uma coisa, mas e quando nós somos desprezados dentro da própria casa? O Senhor está dizendo o seguinte, coloca-te de pé. No livro de Ezequiel, o Senhor vai dizer assim, Ezequiel, homem, coloca de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com quem está prostrado, Deus não fala com quem está caído. É necessário você se colocar de pé hoje. E Deus nos convida nesta noite para nós nos colocarmos de pé espiritualmente, para termos um encontro com o Senhor. Eu não sei qual foi os caminhos que você trilhou, eu não sei qual foram as decisões que você andou, as decisões que você tomou, mas sabe de uma coisa, o Senhor te chama hoje para você ter um encontro com Ele. O Senhor não faz acepção se você é grande ou se você é pequeno, mas o Senhor diz assim para ti, é de você que eu quero fazer um instrumento. Aí você coloca de pé, eu quero fazer uma oração nesse momento. Se tem alguém aqui que você ainda não entendeu o que Deus quer de ti, que você ainda não sabe a direção a que tomar, você ainda não tem ainda um rumo para trilhar, e você acha que precisa melhorar diante do Senhor, eu quero que você deixe o seu lugar e venha à frente. Nós vamos fazer uma oração em teu favor. Eu não sou daqui, eu vim de longe, mas o Deus que conhece vocês, Ele sabe de todas as coisas. Talvez você sente de Deus uma chamada, jovem. Você sente de Deus uma chamada, minha irmã, mas você ainda não entendeu ainda qual é o propósito de Deus. Vem à frente e nós queremos orar em teu favor. Porque nós vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus nesta noite abra os nossos olhos, como abriu os olhos de Saulo, e encha no teu Espírito. Se tiver alguém, vem à frente. Se não tiver, nós já vamos orar. Isso daqui. Sim, meu Deus. Irmãos, só Deus sabe as lutas e as dificuldades que cada um de nós passamos. Muitas das vezes o pastor, o pai e a mãe não entendem as lutas e as dificuldades, mas Deus conhece. Tem mais alguém? Nós vamos orar em teu favor nessa noite. Talvez você está dizendo, Senhor, qual é o teu propósito? Senhor, me tira dessa situação, dessa angústia. E Deus nesta noite quer fazer algo em teu favor.